Olá, bem-vindos a mais um Sextou da revista online Sentinela Popular. Eu sou Amanda Zanak e é um prazer recebê-los aqui. Você já deve ter conferido a reportagem dessa semana sobre os movimentos feministas durante o regime militar, certo? Bom, continuando nessa temática, hoje vamos conversar com Carla Borges e Tatiana Merlino, autoras do livro Heroínas dessa História: Mulheres em Busca de Justiça por Familiares Mortos pela Ditadura. Oi, Carla, prazer falar com você. Muito feliz que você tenha aceitado nosso convite. O livro é muito importante. Eu que te agradeço pelo interesse, também pelo espaço. Estou à disposição. Muito bom. Carla, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre o livro e como e quando surgiu a ideia de produzir o conteúdo. Tá, a ideia de fazer esse livro já é um projeto antigo do Instituto Vladimir Herzog e ele começou a ser colocado em prática no começo de 2018, deixa eu ver, metade de 2018, quando o Rogério Sotile assumiu a diretoria lá do Instituto. E ele achou que era um bom momento de colocar o livro, esse projeto em prática, né? E aí deu prioridade para o livro e aí começou a tentar encontrar maneiras de viabilizá-lo, levantar recursos e essas coisas. Mas a ideia do livro surgiu, na verdade, de uma conversa com o Ivo Herzog, né? Que é o filho da Clarice e do Vlado, Uhum. e o Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado Rubens Paiva, que é um desaparecido político. Eles conversando na Flip, em uma das Flips, eles conversam e falam: olha, é verdade que muito já se falou sobre os nossos pais, né? A gente conhece muito sobre a história deles, mas quase nada sobre a história das nossas mães. E se a gente for ver bem, realmente elas são as heroínas dessa história, porque se não fosse a luta delas por saber o que aconteceu, para exigir justiça, pouco se saberia, inclusive, sobre a história dos nossos pais. Então, elas são as verdadeiras heroínas dessa história, a gente deveria falar sobre elas, né? Então, eles têm essa ideia ali de começar a lançar luz para a história das mães, é, das mães deles, né, que são as companheiras das pessoas que foram mortas e desaparecidas. E o livro traz, o Marcelo Rubens Paiva chega a fazer um livro sobre a mãe dele, né, Eu Ainda Estou Aqui, é um dos últimos livros que ele publicou, e o livro ficou com essa intenção também de dar materialidade para essa ideia. E aí, quando ele trouxe o desafio para a gente pensou, bom, mas mais que contar a história da Clarice, seria legal contar a história de outras mulheres também, junto com ela, que também se dedicaram a vida toda para exigir justiça para os crimes que foram cometidos na ditadura e que até hoje restam impunes. Cada uma à sua maneira, cada uma com uma trajetória de vida completamente diferente, né? Então, a gente teve essa vontade de começar a lançar luz para um lado que ainda é muito pouco conhecido da história da ditadura. E é verdade, eles têm razão quando eles dizem que é graças a elas, né? Se a gente não, a luta por memória, verdade e justiça no Brasil, ela majoritariamente uma luta feminina, né? É uma luta travada por mulheres, por companheiras, por filhas, por mães, pessoas que não desistiram de buscar essas respostas devidas pelo Estado até hoje. Tatiana, obrigada por ter aceitado, viu? Assim como a Carla, você é a autora do Heroínas dessa História, né? Um livro super importante e urgente agora. E eu fico muito feliz que vocês tenham topado dessa entrevista. É muito bom. Ah, imagina, agradeço, eu que agradeço, a gente que agradece a você o interesse em fazer uma matéria sobre, é muito importante falar desse assunto. Bom, sempre foi, agora nesse momento de trevas, mais importante ainda, né? Exatamente. Pensando, Amanda, que o Brasil fez a transição para a democracia e a gente só conseguiu fazer uma comissão da verdade, a gente só conseguiu apurar os fatos muito tardiamente, né? Então, a responsabilidade, o ônus de buscar os fatos ocorridos, né, as circunstâncias em que essas pessoas foram assassinadas, quem foram os agentes, né, em que circunstâncias, desmascarar as versões falsas, né, de assassinatos, foram as famílias e, sobretudo, as mulheres, né? Então, tem um protagonismo feminino muito forte nessa luta por memória, verdade e justiça, e só que isso não tinha sido contado devidamente ainda, né? A gente tem algumas obras, alguns trabalhos que falam sobre o protagonismo feminino na luta por memória, na luta contra a ditadura, mas não existia nenhuma obra que falasse sobre o protagonismo feminino na luta por memória, verdade e justiça. Então,
É por isso que este livro era tão importante de ser feito, né? Por isso que a gente considera ele tão relevante contar a história dessas mulheres, muitas delas que infelizmente já faleceram. Né? A gente quis contar a história de mulheres que não tinham nenhuma militância antes e que viraram militantes após o assassinato dos seus familiares, como é o caso, por exemplo, da Clarice Herzog e da Eunice Paiva, como história de mulheres que eram militantes, tinham militância e que lutaram contra a ditadura e que deram continuidade, transformaram a luta, né, uma luta por memória, verdade e justiça, e quis contar a história também de camponesas. A gente fez questão de ter uma indígena também, né, pensando que a ditadura vitimou muitos indígenas e que essa história é uma história que ainda não foi contada devidamente. A história dos indígenas consta do relatório nacional do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Ainda sobre o processo de preparação do livro, as autoras esclarecem. Já foram quase 2 anos, se a gente contar até agora, já faz mais de 2 anos, né, que a gente vem mergulhando nesse livro. Acho que foi interessante muito o processo de construção do livro também, então, durante esses 2 anos, né, mais que o resultado final. Eu acredito que a construção tenha sido também um processo em si de reparação simbólica, pelo menos, né? A gente escolheu a dedo cada uma das autoras que fizeram esses perfis, então cada mulher foi retratada por uma autora diferente. A gente fez questão que fossem todas mulheres, então o livro inteiro é feito por mulheres, desde a organização, as pessoas da editora Autêntica também, que co-realiza o livro junto com o Instituto, são mulheres, quem diagramou, todo mundo tem um dedo feminino, as fotógrafas. Então a gente fez questão de contar essas histórias a partir desse olhar também, essa fala, né, esse lugar de fala de gênero. E foi muito forte, porque as mulheres, assim, a gente tinha jornalistas que tinham uma trajetória imensa e tinha algumas que estavam começando, também são perfis bem diferentes, mas todas elas foram uníssonas em dizer que foi um dos trabalhos mais desafiadores da carreira delas. Porque não é simples a gente voltar para histórias de dor, né? E sem revitimizar de novo aquela pessoa, ao fazê-la voltar para essas memórias doloridas, né? Então, como fazê-las contar essa história, mas de uma maneira que não as violente outra vez, né? Sim, eu acho que por isso que o livro casa tão bem, porque teve um outro olhar e mostrou que as histórias elas só podem ser contadas porque teve a luta dessas mulheres por trás, sabe? Então, parabéns de novo, ele foi fundamental, assim. Que bom, obrigada. A gente fez questão também de ter um olhar do bastante cuidado, né, ao contar essas histórias, né, por isso que a gente também quis que tivesse um protagonismo feminino, quer dizer, que o protagonismo feminino fosse das histórias e que as autoras fossem mulheres também e que fosse um livro inteiramente feito por mulheres, né. Então, o Rogério convidou eu e a Tati para fazermos parte desse livro. A gente começou a fazer um levantamento inicial para ter ideia de quantas seriam essas mulheres. E aí que a gente teve mais certeza ainda da subnotificação desses casos, né? Quando a gente começou a revisar os principais documentos, livros sobre memória, verdade e justiça, que traziam a relação de pessoas, das vítimas, né? Das pessoas que morreram. E pouquíssima menção às mulheres, né? Quando apareciam, era assim um detalhe dizendo que fulana mandou uma carta para o presidente exigindo justiça, fulana, mas era sempre muito pontual e nada se falava sobre ela, né? Às vezes falava alguma ação que ela tinha tentado desenvolver para conseguir essas respostas. Então a gente foi mapeando essas menções, mesmo que fossem pequenas e pontuais, e só nesse levantamento, foi no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, o relatório da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, e o livro que os próprios familiares fizeram, do Instituto de Estudo sobre Violência de Estado, que é o IEV, que também traz essa relação. Na verdade, foi o primeiro a publicar essa relação das pessoas que foram mortas e as pessoas desaparecidas. E a gente encontrou mais de 70 nomes, assim. E eu tenho certeza que são muitos mais, porque eu acho que por trás de cada pessoa que tombou, teve uma mulher que se levantou e que tentou ir atrás dessas respostas. Então, a gente começou por essas 70, foi um super desafio escolher as 15 primeiras,
E a intenção, inclusive, do Instituto é manter o projeto como, para além desse primeiro livro, né? Que a gente possa fazer outras edições com as demais pessoas, e, inclusive abordando as mulheres que são de pessoas vítimas de violência de Estado hoje, da violência policial, sobretudo. Então, virou um projeto para além de um livro só, né? Acabou crescendo, a gente viu essa potência e a importância, mais que nunca, de contar essas histórias. Sim, elas não se calaram, né? E é bom dar voz para elas até hoje, inclusive mostrar essas histórias também são bem atuais. Totalmente, Amanda. Assim, a sensação que dá é que, mais que nunca, contar essas histórias é fundamental. A gente está vivendo, infelizmente, um período de muitas semelhanças, né? E de um desrespeito completo pelo valor da vida. Então, assim, essas mulheres nunca aceitaram essa negligência para com esses direitos, né? O direito à identidade dessas pessoas que foram desaparecidas, as pessoas que foram mortas, né? Em que circunstâncias, em que condições, quem foram os responsáveis. Isso é fundamental para a gente não alimentar essa cultura de impunidade que marca a nossa cultura há tanto tempo. E é verdade, elas nunca se calaram, mas a tentativa de silenciamento delas é presente até hoje, né? Quando a gente deixa de conhecer essas histórias, a gente está reforçando aquela intenção dos próprios agentes da ditadura de dizerem que elas eram loucas, que não era verdade o que elas estavam dizendo, né? Que é uma tendência a descredibilizar quem faz acusação e a descredibilizar a vítima. Então, é o que a gente vê também muito frequentemente agora. Então, os paralelos são inúmeros e acho que lançar esse livro também é uma maneira de se posicionar contra essa tentativa de revisionismo histórico que a gente está vendo, né? Quando se nega que houve ditadura, quando se nega que houve tortura. É, são inúmeros exemplos que a gente tem dos pronunciamentos oficiais, inclusive, falando sobre isso, e ao contar as histórias delas, pelo olhar delas, né? A gente teve muito essa preocupação que as narrativas as colocassem em primeiro lugar, né? Nem a autora em primeiro lugar, nem a vítima pela qual essa pessoa lutou. Agora é a vez de contar a história delas, né? Quem elas eram antes, como é que elas receberam esse golpe, né? Essa violência de Estado marcando a vida delas e o que elas fizeram com isso. Tatiana, agora falando um pouco ainda sobre, né, a participação feminina, como essa participação em atos contra a ditadura colaborou para a história do regime no país? Para a derrubada do regime? Sim. A participação feminina foi fundamental em muitos aspectos, né? Nos movimentos de bairro, a gente tem a história, por exemplo, da Ana Dias, que é uma militante política que tem um companheiro que foi assassinado, que é o Santo Dias, que ela é uma das personagens do nosso livro, né? Então ela teve uma participação super importante na periferia de São Paulo, com o trabalho de bairro, né? Com as reivindicações para as comunidades. Ela teve e aí ela reunia, né? Muitas mulheres, conseguiu fazer esse trabalho de reunir muitas mulheres. Teve as mulheres que foram para a luta armada, tem as mulheres que participaram das manifestações de rua, tem as mulheres que faziam a luta dentro da universidade, as mulheres que fizeram a luta no movimento operário, as mulheres que fizeram a luta dentro no campo, né, como Elizabeth Teixeira. A gente tem a história também da Elizabeth Teixeira no livro. Então, elas tiveram uma atuação fundamental para a derrubada do regime, para combater, né, a ditadura militar em muitos aspectos, em muitas frentes, em todas essas que eu falei, e nas manifestações também. Assim, elas também iam às manifestações, e acho que é importante ressaltar como a ditadura também as tratou com uma perversidade específica, né? Porque havia uma dupla vulgarização ali delas, né? Por serem importantes, por serem mulheres, né? Para elas estarem lutando, aí tem um papel que lhes deveria ser reservado como mulheres, que era o papel só de cuidar da casa, dos filhos, né? Como é que elas ousavam sair às ruas, como é que elas ousavam combater
combater a ditadura, né, é um papel que não lhes cabia, que cabia aos homens. Então houve uma perversidade a mais, né, contra elas, né, elas eram xingadas e atacadas e torturadas. É realmente necessário a gente falar também sobre resistência e sobre esse tipo de violência que era cometida contra elas, né, essa especificidade, essa perversidade. Carla, qual a importância das mulheres darem a continuidade na luta dessas mães, esposas, irmãs que começaram lá no século passado? Olha, são inúmeras razões, né? A gente não, essa falta de respostas, essa ausência de respostas sobre o que aconteceu com essas pessoas, ajuda a alimentar várias falácias que tentam fazer circular sobre a ditadura, né? Que foi uma dita branda, que não morreu tanta gente assim, que naquela época a gente cresceu muito, que não tinha corrupção. E quando a gente vai mergulhando nessas histórias, a gente vê que cada uma dessas falácias são realmente mentiras, né? São histórias que a versão oficial tentou fazer crer e que até hoje seguem ecoando. Então, quando a gente passa a conhecer mais essas histórias, a gente vê que, na verdade, a gente tem mais de 50 mil pessoas que foram torturadas no país. Os números oficiais falam em 436, se eu não me engano, mortos desaparecidos políticos, mas no próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade fala-se em mais de 8 mil indígenas que foram mortos também durante a ditadura e nas disputas pela terra, assim como camponeses, assim como pessoas que foram vítimas da violência policial, pelos grupos de extermínio, que começaram a atuar também naquela época. Para mim, essa é a maior importância, a gente romper com essa cadeia de impunidade e também reforçar uma cultura de direitos, né, contra uma cultura de violência, que é uma cultura que marca a nossa história desde que o Brasil se conhece como Brasil, né? A gente começa com uma invasão do território indígena, o genocídio indígena, a escravização dos povos negros, 2 ditaduras. Quer dizer, a violência não foi inventada ali na ditadura militar, ela marca a nossa história, a violência de Estado, né? É uma peculiaridade da nossa história desde sempre, mas ela passa a ser reiterada e reforçada e usada de maneira muito meticulosa durante a ditadura militar e nunca parou, né? Nunca parou suficientemente. Mesmo com a democracia, as nossas juventudes de periferia, principalmente a população negra, continua sendo vítima da ação do Estado contra essas populações, né? E isso é uma coisa que foi muito reforçada durante a ditadura e nunca foi interrompida. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, contar a história da Marli, uma das personagens do livro, ela teve o seu irmão assassinado pela polícia na década de 80, né, durante a ditadura, e, uma série de violações, inclusive na busca dela, depois ela teve um filho também que foi morto da mesma forma. Então, a gente vê que não é um passado que está lá atrás, esquecido. Falar de ditadura militar não é falar de um passado, né? Exatamente, eu acho que o livro ele rompe longos silêncios, como diz uma matéria do Instituto Eusorg até, e quando eu li a história da Marli, eu fiquei muito assim, eu falei, meu Deus, isso é real até hoje, sabe? Tem mães lutando contra esse abuso de autoridade até hoje, e você vê situações que aconteceram no começo do ano, que são bem semelhantes ao como a casa dela foi invadida e o irmão dela morto, sabe? Muito. Poderia ter sido uma história de agora, totalmente, né? Sim. Idêntico. O mesmo modus operandi continua, né? Porque para o Estado essas vidas valem menos. E isso é muito Uhum. grave. E não é uma novidade, né? Há muito tempo o Estado vem passando essa mensagem. Eu falei da Marli, acho que é importante também a gente falar, por exemplo, a gente fez questão de colocar uma indígena, que é Carolina Reuatu. Ela é Sim. cacique de uma tribo Maraut-Sede, uma etnia Maraut-Sede lá no Mato Grosso, e também os relatos que ela conta são muito parecidos com o que os indígenas estão enfrentando agora, né, que é um total descaso, principalmente agora nos cuidados que são necessários para a luta contra a Covid. Então, também são histórias muito presentes, muito atuais, e a gente buscou fazer isso também no livro, de diversificar as histórias para mostrar os diferentes contextos
em que a violência do Estado se deu durante a ditadura militar e continua se dando até hoje. Pois é, né, galera? Já deu pra perceber que este é um livro super especial e necessário nos tempos atuais. Ele já está à venda pelas plataformas online de todo o país e agora é só garantir o seu e aproveitar a leitura nesta quarentena. É isso, até o próximo Sextou da revista Sentinela Popular.